fechar os olhos, buscar uma posição confortável, buscar encontrar uma conexão com o divino, e na fé tem lugar, não. Bem tranquilos. Pai Celeste, amigo e mestre de Jesus, benfeitores dessa casa do coração, os mensageiros do Criador, que nos envolvem, que nos abraçam, que nos renovam para o entendimento da nossa caminhada contigo. Abençoa-nos, Pai Celeste, com a reflexão dessa noite, para que possamos despertar para o entendimento do propósito da nossa vinda à Terra. Ilumina, mensageiros amigos, nossos caminhos, para que nós possamos olhar com mais entendimento, com mais amorosidade e flexibilidade as intenções propostas a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que tenhamos a flexibilidade de entender o envolvimento que temos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aqueles que convivem conosco no nosso ambiente profissional, para que possamos ter um bom entendimento, para que a vida possa fluir, nos trazendo esperança, coragem, fortalecimento da nossa fé, nos dando paciência, a sabedoria de entender os propósitos dos desafios diários da vida. Que saibamos olhar da nossa volta a natureza divina e ver ali um propósito oferecido a todos nós, principalmente para desenvolvermos o sentimento de paz, de amor e tudo aquilo que nos é oferecido. Permita, Pai Celeste, que tenhamos mais serenidade em relação à vida, que possamos ver em cada semelhante uma oportunidade de nos melhorarmos, de fazermos criaturas mais serenas, mais tranquilas. Agradecemos imensamente pela oportunidade que tem nos oferecido, que saibamos olhar para os animais, para as plantas, para os rios, e sermos gratos por fazer parte dessa imensidão de vida que nos é oferecida. E pedimos, mensageiros amigos, que envolvam o nosso companheiro e irmão Dirceu na reflexão dessa noite, que com sabedoria, usando as palavras com serenidade, preenchendo o vazio que nos estrutura para entendimento de tudo aquilo que nos acontece, que muitas vezes é de ordem nossa mesmo não aceitar os reveses que a vida vem nos oferecendo, que ele possa sentir a presença amiga do seu amigo espiritual, intuindo e fortalecendo, para deixar aqui o melhor de si e agregar energias divinas para o seu refazimento e a busca de continuar sempre servindo junto ao nosso Mestre Jesus. Obrigado, Pai Celeste, que a vossa vontade se faça sempre e não a nossa. Que assim seja. Lendo esse livro, Laços Eternos, aprendi mais uma coisa. Essa colônia espiritual, que está entre São Paulo e Rio de Janeiro, no litoral, é uma colônia onde moram espíritos já desencarnados, que não precisam voltar à Terra, ou seja, não precisa mais
ter novas encarnações em corpo de carne aqui no planeta Terra. Como é que funciona isso? Eu não sabia que tinha esse tipo de colônia no plano espiritual. Eu achava que as colônias que existem na terceira, quarta, quinta dimensão, a gente vai e volta sempre. Ou seja, tem o corpo, morre, vai para o plano espiritual, renasce, nesse ciclo até chegar à perfeição ou à angelitude. Não, aqui são mais ou menos 2.500.000 espíritos que vivem sem precisar renascer na Terra. O que eles fazem? Vão aprendendo, evoluindo e vão para outras colônias de outras dimensões, evoluir mais e servir mais. Então aqui conta a história de Janice, que é uma senhora que vivia no Rio de Janeiro e que sofreu bastante na vida aqui, mas que amou muito. Ela teve uma filha que morreu por overdose, um filho que deu muita satisfação, o marido que ela gostava bastante e se entenderam durante toda a vida. E ela ajudou muito, muito as pessoas. Então ela se dedicava na vida ao trabalho e a ajudar as pessoas. E interessante, quando ela, depois de casada, encontraram um menino de rua chamado João, levaram para dentro de casa, depois deram um estudo, sustentaram esse menino, se tornou médico. E quando ela desencarnou por um câncer na cabeça, quem é que socorreu ela, que fez a cirurgia até o último momento? O João, aquele que ela deu todo o incentivo para ser médico. Então veja só, depois no plano espiritual, quando ela estava na colônia, Laços Eternos, ela descobriu que esse João tinha sido filho dela 3 encarnações passadas e que ela rejeitou. Então nessa vida, ela teve ele como um filho. Então, depois de algum tempo nessa colônia, ela descobriu que o governador da colônia, quando foram resgatar a filha lá no umbral por ter morrido de overdose, o governador da colônia espiritual foi junto com ela. Ela tinha um laço muito intenso de sentimento em relação a esse governador. E ela disse: eu não sei porquê, eu olho nos teus olhos e sinto uma paixão imensa, mas eu sempre amei meu marido que ficou lá na terra. Ele disse assim: vamos lá num painel, no Instituto de Reencarnações, para ver qual é esse sentimento que tu tem em relação a mim e eu em relação a ti. E voltaram para um passado, onde aparecia na tela, lá no tempo de Roma antiga, onde ele era um general romano e que tinha milhares de soldados na direção dele, das guerras, e um dia ele se encontra com uma cruz numa estrada e ele tem um sentimento incrível. Essa cruz tem um significado para ele. E aí ele sai a cavalo, desnorteado, chega perto de um poço d'água, fica sentado. Aí um pouco mais jovem chega para buscar água e ele se encanta com essa jovem, no ano de 323 depois de Cristo. E aí ela traz para ele os ensinamentos da cruz, contando algumas parábolas que Jesus deixou. Interessante que a partir dali eles começaram a ter um grande afeto. E agora, depois do desencarne dela, ela descobriu o verdadeiro amor, que era esse jovem que ela tinha encontrado, ou começado a se encontrar por causa de Jesus, lá no ano de 323. Então, estou contando isso porque cada um de nós tem uma história. Eu não sei se as janelas estão abertas aqui. Tá? Cada um de nós tem uma história, muitas histórias dentro de nós. E a gente nem sabe quanto deixou de amores para trás, quantas encarnações vividas. Mas o importante é nós nos darmos conta dessa encarnação.
Será que eu posso ir para uma colônia igual a essa? Será que eu vou ter o desprendimento de ser um verdadeiro cristão, de amar as pessoas, de não olhar muito para o meu umbigo, de entender quem é os filhos que Deus me deu, o companheiro, a companheira? Então, porque se nós ficarmos na mesmice, fazendo a mesma coisa, nos preocupando com o negócio, com a parte material, nós vamos ir e voltar à encarnação, após a encarnação, até nos libertarmos desse materialismo, do egoísmo, dessa falta de caridade, de sentimento, que é a finalidade da vida. Então, interessante esse livro. Recomendo que vocês leiam. No fim a gente chora pelo encontro, por tudo aquilo que essa senhora Janice aconteceu com ela. Muito bonito. Laços Eternos. Bom livro para se ler. E, baseado nisso, eu gostaria que vocês tivessem, então, a consciência do porquê que nós estamos, quais são as nossas provações, por que eu tenho esse corpo, essa família, e o que eu preciso fazer comigo, porque a vida é eterna evolução para Deus. Eu não posso estacionar. Então, se eu quiser ter as melhores oportunidades, viver bem o carnaval, tomar minhas biritas quando eu posso, trabalhar o menos possível, não me interessar pelos que sofrem, eu vou penar bastante. Eu vou ter as minhas dificuldades. E vai ser passar encarnações após encarnações. Por isso nós precisamos, pessoal, ter consciência. O que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou de verdade? E essa consciência de analisar os nossos atos, o nosso dia a dia, o que eu estou fazendo de bem e de mal. Será que quando eu morrer, para onde é que eu vou? Será que eu vou para um umbral? Igual essa moça que usou overdose? Será que eu desperdicei meu tempo, só pensei nas minhas comodidades e nas pessoas que me servissem? Então, pessoal, a vida não tem recreio, não tem férias, porque todo dia nós aprendemos alguma coisa. Aproveitar o que se aprende para ficar dentro de nós. E então nós precisamos ter, a partir de agora, um entendimento que está se passando no planeta uma grande transformação. Vocês estão escutando as guerras que estão saindo, as possibilidades da terceira guerra mundial, que os espíritos dizem que provavelmente vai sair a terceira guerra mundial, porque isso parece que não volta mais. É guerra, é armamento, é mortes. Então, e as outras questões, as dificuldades planetárias, a parte financeira, parece que está se fechando um ciclo que nós devemos nos dar conta. E tem um outro aspecto que eu gostaria de falar com vocês, que é assim: no ano de 1900, nós éramos encarnados no planeta em torno de 1.560.000.000 de habitantes do planeta Terra. Então nós levamos milhões de anos para chegar a 1.560.000.000. No ano 2000, 100 anos depois, quanto nós éramos? Vocês sabem? Quem é que me ajuda? Quem é que falou? 6 bilhões. Ou seja, 4 bilhões e meio de criaturas em 100 anos. E agora, pessoal? 22 anos depois, quanto nós somos? 8 bilhões. Então, em 23 anos, 22 anos, nós crescemos no planeta 2 bilhões de espíritos encarnados. Então, em cada 10, 11 anos, vem mais 1 bilhão de criaturas no corpo de carne. E 5 vezes mais no plano espiritual. Aí eu pergunto para vocês, de onde é que vem tanto espírito? Aí sabe? Como é que está inchado demais o planeta Terra com seres humanos, filhos de Deus?
uma rapidez incrível. Quem é que me ajuda? De onde vem toda essa gente, todos esses espíritos? Cada vez mais, cada vez mais. Vêm de outros planetas, de criaturas que não passaram no exame lá adiante, quando o mundo deles, de regenerado para mundo feliz, eles rodaram e estão vindo para o planeta Terra. Então o planeta inchado. E, em contrapartida, o planeta vai esvaziar em torno de 20 bilhões de espíritos depois dessa transição planetária. Ou seja, uma grande maioria vai sair daqui. Vão ficar aqueles que estavam vindo e aqueles que já evoluíram em si mesmo em termos de crescer para Deus. Agora vem a pergunta. E tu, Dirceu, vai embora? Ou vai ficar aqui? Jesus disse, mansos, humildes e bons de coração herdarão a terra. Mas será que eu já atingi isso? Será que eu vou embora ou vou ficar? Porque se eu for embora, eu vou voltar para trás muito tempo. 30 mil anos, 20 mil anos. Começar tudo de novo em encarnações que não terminam mais. Você sabe que eu, depois que entrei no Espiritismo, há 31 anos, 32 anos, eu fui descobrindo. Do ano 2000 para cá eu tive 15 encarnações. 15. Mas as anteriores nem me dei conta de ver. Então, nenhuma delas foi excepcional. Bom, todas teve sofrimento. Todos teve a presunção do cargo, do manto. E a gente está aqui penando porque a gente não encontrou a cruz ainda. A cruz. Onde a gente incorporasse os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Então, a gente trouxe aqui 8 itens para a gente não esquecer no nosso dia a dia o que nós precisamos fazer conosco. Depois, no próximo mês, a gente vai trazer outros 8 ensinamentos. E a gente precisa se dar conta que nós precisamos melhorar todos os dias para na hora do caixão nos chegar até nós, a gente ir em paz. Bom, cumpri a minha obrigação, vou-me embora, deixa a parte da terra por aqui, eu vou para o plano espiritual, mas vou bem. Então, o primeiro item, pessoal, é executar com alegria as obrigações e as provas. A gente consegue fazer isso? Será que sim? A gente não briga, a gente não reclama, a gente não resmunga, a gente não levanta já chateado com tudo que tem que fazer no dia a dia. Então, não esquecer. Eu estou com uma dor de cabeça, enxaqueca, eu estou com um câncer, estou com reumatismo, mas eu vou levar isso para frente e eu não vou deixar de dar a minha risada, contar a minha piada, abraçar a minha companheira, meu companheiro. Que bom que nós estamos vivos. E por falar em alegria, o que a gente vê por aí, pessoal, é pensamento de negatividade, pensamento de discórdia, preocupações, enfim, temos que cuidar o nosso pensamento e levantar com a ideia de fazer um pouquinho de meditação. O que eu preciso, qual é o aprendizado de hoje? E traçar uma meta. Bom, hoje eu vou rezar por fulano de tal. Hoje eu vou no centro espírita. Hoje eu vou lá na igreja católica escutar o padre. Hoje eu vou cumprir a obrigação que eu fico há um mês que eu não cumpro. Hoje eu vou lavar a casa para a mulher. Quem é homem que faz isso? Acho que não. Porque você vai para o céu comendo vida. Lavar a louça para a mulher. Enfim. O segundo é silenciar diante das ofensas. A gente sabe que toda a energia que sai de nós, ela
reflete um peso. Então, sábado passado nós estávamos no grupo de estudo, eram 50 e poucos, e aí eu pedi para uma moça que tem mediunidade ficar de costa e eu me expandi e ela caiu. Não vou fazer isso hoje, porque senão vocês vão se assustar. Então, mostrando que a partir de nós sai uma energia que toca todo mundo. Por exemplo, eu estou falando e a minha energia está chegando em todos vocês. Se for uma energia pesada, ela vai criar um impacto e um enegrecimento do nosso corpo espiritual. Então, quando nós levantamos, quando nós estamos falando de política, de religião, de time de futebol, normalmente nós estamos exaltados. E aí nós mandamos uma energia que toca para o outro e o outro chega em casa e diz, puxa, mas por que essa dor de cabeça? Por que tem uma dor no estômago? A energia que nós captamos. Então temos que cuidar, pessoal. A energia que nós estamos passando. E se é uma energia boa, nós vamos ser saneadores do universo. E aqueles espíritos que precisam vir conosco para a gente ajudar, com certeza nós vamos fazer isso. Nós vamos ajudar a limpar o planeta, ajudando Jesus. Se vocês têm alguma pergunta quando eu falo alguma coisa, pode fazer, porque a gente está aqui para se esclarecer e aprender. Tá bem? Não tenham receio. Esquecer o favor prestado. Quando eu faço alguma coisa de coração, eu não preciso receber nada de volta, porque eu já faço de coração. Eu não preciso ter o retorno daquilo que eu faço, porque eu já em mim mesmo, eu recebi, estou recebendo. Senão não vale. Porque o que vale é a nossa expansão vibracional, que se chama luz do coração. Tá bem? Emudecer a nossa agressividade. Então Jesus disse, mansos, humildes e bons de coração. Ou seja, nós precisamos nos amansar. Quantos lares que se desfazem por causa de agressividade, de palavrões, de falta de entendimento. Não é? Não se contrapor às opiniões que divergem da nossa, porque aí a gente acaba brigando. Então, discutir até assim, conversar dá para conversar, mas se contrapor a opiniões que são da pessoa, nós não vamos mudar ninguém. Nós não temos essa capacidade de mudar ninguém. Então nós precisamos, quanto muito, mudar a nós mesmos. Mas aproveitar às vezes e dar uma dica para aqueles que podem aprender com a nossa fala. Esses dias nós estávamos fazendo uma limpeza de aguada lá no Itumirim. Itumirim fica em Unistal. Já ouviram falar? E aí uma senhora, conversando com ela, almocei junto com eles, e ela disse assim, mas eu tenho, seu Dirceu, um vazio, uma dor dentro de mim, que eu não sei o que acontece comigo, isso faz 20 anos. E eu disse, eu vou lhe dar um passe. A gente não costuma dar passe fora da casa espírita, mas eu senti que ela estava muito necessitada. Naquele dia era uma sexta-feira, há mais ou menos 2 meses atrás, ou 1 mês atrás. E nós, na sexta-feira, viemos aqui. Quando eu sentei para receber um passe, quando a gente termina de auxiliar vocês, a gente também toma um passe. E aí a Regina recebeu um espírito que se encolheu. Quando se encolhe, é alguém que não terminou a gestação. Eu imaginei, esse espírito eu trouxe lá da senhora, que estava com a dor nessa região. O espírito foi socorrido, no outro dia eu fui lá e eu perguntei para ela, a senhora teve um aborto há 20 anos atrás? Sim, como é que o senhor sabe? Veja só. Porque o espírito deu comunicação, então ela abortou, mas o espírito ficou vinculado a ela.
meses de gravidez, eu tomei um remédio que o médico me receitou, e aí teve efeito colateral. Mas interessante, quando o senhor saiu daqui, eu nunca dormia sem a luz acesa. Eu sempre tinha problema de dormir. Eu dormia como um anjo. Aquele espírito ainda estava tirando energia dela. Então nós podemos auxiliar? Sim, podemos auxiliar. Mas o mais importante foi assim, já que o senhor está me falando, eu vou lhe dizer que eu acho que eu vou chutar o balde. Como chutar o balde? Eu não aguento mais meu marido. Tem alguém que quer chutar o balde? Não aguento mais meu marido. Eu sou serva, faz 10 anos que ele não diz eu te amo, não se encosta em mim. Tem que aguentar. 10 anos. 10 anos. A gente vai dormir com o irmãozinho. E vou chutar o balde. Tem um companheiro para ser serva, para lavar roupa, para lavar a casa, a comida tem que estar sempre quentinha, mas nem um abraço, nada, nada. O que eu estou fazendo na vida? Chamei o homem de lá, vamos olhar o serviço. Digo, tchê, tu vai perder a mulher. Tu não está respeitando ela, tu não está dando. Eu tenho muitos compromissos, eu atendo uma outra fazenda, eu tenho que curar as vacas, tenho que curar aquela que mais te dá. Não, para. Tu não olha para ela, olha para os bichos, quando olha para ela. Veja só. Então nós, pessoal, nós nos descuidamos do essencial. Daquela ou daquele que tem vivido conosco e que a gente não abraça, não sente, a gente vai lá no centro espírita para receber um abraço do Dirceu, mas não abraça os que precisam ser abraçados. Um presentinho, com atenção. Como a gente é carente disso, pessoal, vocês não imaginam. Então não esqueçam de vez em quando olhar para quem está junto. Porque é esse que se desenvolve o verdadeiro sentimento. É por isso que Deus coloca, às vezes, nossos inimigos para fazer o reajuste e a gente aprender a amar, mesmo com todas as deficiências. É essencial a gente valorizar aqueles que estão na nossa volta. Não se contrapor às opiniões, que é isso que a gente falou. Abolir perguntas maliciosas ou desnecessárias. Como a gente gosta de saber como estão os outros. E quarta-feira nós íamos para Garrucho, ia um casal conosco, que a gente ia lá, vamos aqui ajudar o pessoal de Garrucho. E aí o nosso irmão disse assim, eu comprei uma casa, lá perto do Passo. E aí o Dirceu logo ficou com vontade de saber o preço. Ficava chato, e quanto tu pagou? E ele foi falando, e o Dirceu não se aguentou e perguntou, quanto tu pagou? Então, pessoal, abolir perguntas desnecessárias, porque a gente é louco de vontade para saber como é que está a vida dos outros. Mas a gente às vezes não dá bola para a nossa vida. Aí dizer, Dirceu, eu paguei 290, mas eu só tinha 1.000. Eu só tinha 200. Aí deu um carro, mas isso... Pronto, o Dirceu ficou satisfeito. E aí o Dirceu pode falar para os outros porque ele está sabendo, e esse é o problema. Quando a gente sabe demais, a gente fofoqueia demais. Então tem que se cuidar para não ser muito fofoqueiro. Importante é a gente saber da nossa vida, saber o que nós estamos crescendo em nós, quais são as nossas dificuldades, quais são os rabos que nós deixamos para trás e se apegar em Jesus, não é? Treinar a paciência sempre, isso é essencial. Boca fechada, não entra música. Então, quando alguém está irritado, está se cobrando, esses dias lá em casa, ontem, pessoal, veio um vento sul muito forte, né? E o portão da garagem estava aberto.
E a minha companheira diz assim, por que tu não fecha o portão? E começou a sapatear. Dirceu, fica quieto, não retruca, não responde. Eu fui lá e fechei o portão devagarzinho. Mas quem é que ficou alterada? Ela. E ela que vai ter que repor essa energia que se impregnou de energia de agressividade dentro do corpo. Vai ficar doendo. Aí precisa muito chazinho de Marcelo. Então vamos cuidar, pessoal. Isso é para mulher. Com sair essa forma de dizer as coisas. Por que tu não fechou o portão? Podia ter falado. Podia ter fechado o portão, meu companheiro. Uma coisa. Só que a gente se extrema nas nossas emoções. As nossas emoções são muito fortes. Né? E a gente sempre atira para os outros os nossos dramas. E aí nós adoecemos. E por fim, pessoal, ouvir as mágoas dos outros sem contar as nossas dificuldades, os nossos pesos, as nossas tristezas, tudo aquilo que está dentro de nós. Porque senão a gente se torna criatura que quer chamar a atenção dos outros pelas nossas doenças, pelo nosso sofrimento. E nós precisamos não exteriorizar ou agrandar aquilo que nós estamos passando, porque nós somos maior do que tudo aquilo que nós estamos passando. Essa senhora Janice morreu de câncer, uma dor incrível na cabeça, e não precisou reencarnar mais porque ela suportou o câncer da cabeça, morreu tranquila, dizendo, amor, que era Alexandre, o nome do marido, cuida dos nossos filhos, cuida do nosso filho, cuida do Joãozinho, cuida do nosso cachorro. Interessante, pessoal, por falar em cachorro. Cachorro, depois que ela morreu, a cadela, chamada Lili, me lembro da Lili, morreu também. Passaram 4 meses que ela estava lá no plano espiritual, e aí ela recebeu uma casa, lá na colônia Laços Eternos. E casa bonita, limpa, arejada, um gramado incrível. Quando a porta se abriu, o espírito da Lili estava ali, pulou nos braços dela e começou a lamber ela, de sinal de boas-vindas. Então veja, o cachorrinho que nós damos atenção é o cachorrinho que nós vamos ter na nossa casa no plano espiritual, porque ele também tem corpo espiritual. Interessante. Então tudo aquilo que nós damos sentimento, nós vamos ter do outro lado. E ela ficou feliz da vida, começou a carregar aquela Lili para lá e para cá, foi fazer um chazinho, e que sentimento ela teve com a Lili nos braços. Valorize os animaizinhos, como a Regina disse, valorize tudo que está na volta e desenvolva verdadeiro sentimento, valorizando a vida e aproveitando cada minuto para desenvolver esse sentimento, o carinho, o afeto, o agradecimento a Deus pela oportunidade de crescer e de resgatar o nosso passado com os males que nós estamos passando. Nós estamos resgatando, ficando para trás tudo isso. Vocês têm alguma pergunta? Vamos levantar e vamos rezar. Pode dar as mãos. Fechar os olhos. E escutar. Esse silêncio, nossas mentes, traga-nos um entendimento que nos acompanha, para que possamos usufruir das boas energias que aqui foram emanadas. Que possamos usar cada momento para desenvolver esses conhecimentos e
envolvidos numa atmosfera lúcida de sentimentos, sentindo já com capacidade de estar numa dimensão melhor aqui na Terra. Podendo encontrar caminhos renovados, demonstrando o quanto é capaz de desenvolver, apesar dos entraves do corpo físico, liberando energias melhores, levando para caminhos melhores. E é com essa alegria, por ter convivido esses momentos de aprendizagem, todos possam levar essa missão a seus lares, e que nesse momento onde as nossas mãos se unem entre encarnados e desencarnados, possamos sentir os lares da comunidade, no país, entre as nações que nesse momento divergem das energias aqui exaladas. Os corações presentes possam se fazer nesses ambientes, levando a energia do Mestre Jesus a levantar os caídos, curar os doentes, fazer enxergar os cegos, fazendo o sorriso botar nos lábios uma criança. Que a cura se faça pela vontade de servir em nome de Jesus. E que cada palavra da oração que nosso Mestre ensinou possa ser gerada com muito sentimento, curando as dores, os desamores, as enfermidades da nossa terra amada. Que a luz se faça em cada coração e que caminho se abre, dando direção, equilíbrio, que cada um possa individualmente fazer a sua reforma íntima, sem cobrança, mas sim tendo consciência da responsabilidade divina. Obrigado, Pai Celeste. Obrigado, benfeitores amigos, por nos aproximar uns dos outros através das suas lições. Que a oração divina se faça